Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Alan. Alan, valeu, meu irmão. Show. Alan Alves, um cara gente boa, um cara que trabalha com psicologia, um cara que se preocupa muito com o social, se preocupa com o próximo. Já fizemos muitas ações juntos. É uma alegria, irmão, estar com você aqui hoje nesse bate-papo, a gente discutir vários assuntos aí que são de interesse comum da sociedade. Pô, é um prazer muito grande, né, tá aqui hoje, né, o convite que você fez pra mim, né, é um convite que a gente já tinha adiado algumas vezes já, né. Verdade mesmo. E pelas circunstâncias da correria, né, mas é muito bacana a gente estar fazendo esse podcast hoje aqui, é um podcast que na verdade é mais uma conversa que a gente é um bate-papo que a gente já tem normalmente, né? Que é falando sobre psicologia, sobre questões sociais, sobre política, sobre questões humanitárias, sobre economia, sobre várias coisas, né? Ecologia, que é a sua área. Boa. O aluno, falar em psicologia, irmão, assim, graças a Deus a gente vê que, assim, não tá tranquilo, né? Eu costumo dizer que a pandemia, tem gente que fala, a pandemia passou, não passou. A gente, na verdade, assim, a medicina, nós como sociedade aprendemos a lidar com ela, né? Nós se adaptamos, então, tipo assim, ela continua existindo, ela existiu, não é uma... Tem gente que fala que é invenção, não. Da onde surgiu e tal, né? Tem muitas questões, tem gente que... são várias linhas, né? Igual eu falo, independente de onde surgiu e como surgiu, ela é uma realidade, né? Ela é uma realidade. E a gente sabe que, além das questões físicas, né? O psicológico de muita gente foi abalado, né, irmão? Foi muito assim... você como psicólogo, não sei como que você se deparou com pessoas que foram afetadas psicologicamente pela pandemia. Eu vejo muita gente, eu vejo pessoas que estão reclusas dentro de casa até hoje por conta da pandemia, né? Assim, uma coisa que a gente pôde e pode observar muito, né, com essa questão da pandemia foi né, primeiro que a questão de saúde, que foi o distanciamento social que todos nós que tivemos que ter, né? E assim, esse distanciamento social gerou pra gente como sociedade, né, a gente está acostumado a estar o tempo inteiro conversando um com o outro, conversando com o familiar. Isso pra gente foi muito ruim, né? Foi ruim no sentido de afetuoso da coisa. Sim. Né? No sentido de saúde foi necessário, porque foi necessário ter esse distanciamento, porque primeiro quando começou isso, né, ninguém sabia como lidar, isso era em março de 2019, né? Não, 2020. Foi 2020, né? Então assim, ninguém sabia como lidar com aquilo, né? Então assim, o que é isso que está acontecendo? Sim. Né? Todo mundo ficou um pouco chocado com a situação e a gente começou esse distanciamento e isso gerou questões nas pessoas de ansiedade, né? De depressão, porque assim, a ansiedade que a pessoa está ali, vamos dizer assim, muitas pessoas tiveram que trabalhar em home office, muitas pessoas tiveram que só, né, ou fica em casa, a pessoa está em casa e tal, beleza, mas cara, esse distanciamento social, né, a falta de convívio, né? Com as pessoas, convivência, né? Essa falta do afeto, contato com o outro foi muito ruim. Foi necessário o distanciamento com a questão de saúde, foi necessário, a gente tem que perceber isso como necessário, porque se a gente tivesse vamos todo mundo estar na rua o tempo inteiro, né? Não, sim. O nível de nós tivemos praticamente aí, vamos botar, pode colocar
praticamente 500 mil de mortes no Brasil, né? 500 mil mortes, 500 mil de mortes. Então, assim, foi necessário esse distanciamento. Se não tivesse, seria um nível muito maior, né? Sim, como eu disse, a questão do Covid foi uma doença nova, né? Ah, pô, quantos anos a gente veio falar da AIDS, da dengue, né, e outras doenças, enfim. As pessoas já sabiam lidar, né, pô, com cada uma, já tinha um tempo. Quando ela chegou, foi algo, assim, no meu modo de ver, foi algo muito novo e cada um reagiu de um jeito. Uns não acreditaram, outros acreditaram. Poxa, a pessoa, e eu entendo, tem gente que não quis aceitar o distanciamento, mas eu entendo, tem gente que aponta o dedo, o cara quer trabalhar e tal, primeira vida. Não é porque ele não dá valor à vida, mas o cara, para ele viver, ele precisa colocar comida dentro de casa. Então, assim, a gente tem que entender esse lado também da economia. O cara que é autônomo, vamos supor, o cara que é um mecânico, por exemplo. O cara vive de consertar carro, você não abrir a oficina dele, né? Então, naquele primeiro momento, foi difícil para todo mundo. Não foi só, igual a gente está falando da questão da saúde, mas teve a questão econômica, a questão econômica já tem a questão psicológica. Você falou que, pô, ansiedade, caramba, como é que eu vou fazer? Eu tenho um primo, tá conversando com a minha madrinha, enfim, ele ficou, pô, desesperado, mas não é só ele, todo mundo ficou desesperado, todos os autônomos, né? Até decidir que ia dar um auxílio ou não. Aí o auxílio, poxa, veio também, aí a gente fala assim, tem gente que critica o governo, o governo tomou atitude, mas pro governo também foi algo novo, irmão. Aí as pessoas, eu costumo falar que às vezes as pessoas, quando você fala em gestão pública, as pessoas falam assim, elas pegam muito lado, né? Lado A, lado B, e pega aquilo, ou defende demais, ou aponta demais. Mas do mesmo jeito que para a sociedade foi algo novo, o governo também. Então, tipo assim, precisou de uma adaptação, de uma análise de todos os setores da sociedade, inclusive vamos dizer assim, do poder público. Então eu vejo o quê? Até a questão do auxílio emergencial foi uma questão que teve que ter debate, teve que, poxa, foi ideal, não foi? Não vou entrar nesse ponto. Mas, assim, precisou-se de ver alguma forma de ajudar a sociedade. Mas, assim, irmão, agora, né, eu vejo que nesse ano de 2020, até 2021, meados de 2021, foi mais restrito. A gente vê que o uso de máscara já está opcional. Eu vejo que agora o enfrentamento... o tratamento já está mais eficaz, por isso que, né, quando uma pessoa chega com sintomas no hospital, os médicos, os enfermeiros já sabem lidar melhor do que ele. Poxa, hoje quando a pessoa chega no hospital para tratar de Covid, com certeza ela tem um atendimento melhor do que tinha em 2020. As pessoas tiveram. Então também tem essa questão também das pessoas hoje conhecerem melhor como vai lidar, entendeu? Os sintomas, quantas pessoas morreram de infarto, de derrame depois, hoje ainda morrem. Assim, as consequências, porque mata mais as sequelas do Covid do que o próprio surgimento da doença ali, porque ele traz... Ele gerou várias sequelas. Então, assim, as pessoas sabem lidar melhor. No começo, os profissionais, no meio, né, a gente estava naquela questão de calamidade pública, né, aquele medo de todo mundo de morrer, né, pô, você não sabe, amanhã eu posso pegar o Covid e daqui a um mês eu posso não posso, né, mais estar aqui, né. Então, assim, por um lado, eu vejo o auxílio emergencial como... Foi importante ter o auxílio emergencial, né? Porque é necessário o Estado ele já que a pessoa tem que ficar em casa e a economia precisa rodar, né? Então foi importante estar nesse período de tempo auxiliando essas pessoas, né? Porque, tipo assim... Como já diz o nome, nesse período de emergência mesmo, né? Para salvar as pessoas. Porque, assim, graças a Deus,
tanto eu quanto você, a gente tem consegue ter uma condição de estar tendo um alimento dentro de casa e tal, e a gente tem que agradecer bastante por isso, mas a gente vive num país de desigualdade social gigantesca, né? Então, assim, tem gente que não tinha essa condição. Então foi necessário o Estado entrar nessa situação para poder dar uma condição para essa pessoa pelo menos comer. Sim. Né? Eu costumo falar, olha... E isso, sim. Aí só cortando você, mas sim. Voltando para a questão que você perguntou da psicologia, né? E isso poxa, a questão econômica bate diretamente no psicológico da pessoa. A pessoa, pô, como é que eu vou levar comida pro meu filho? Olha a criança lá em Goiás, eu tenho 3 filhos. Ao você ver a criança ali, você vê o armário vazio. Exato. Entendeu, irmão? Então, assim... Isso leva a questões de depressão, isso vai levar a questão de ansiedade. E, cara, é necessário... a gente está pensando igual essa questão foi necessário essa questão do auxílio emergencial, de estar injetando dinheiro. Foi necessário dentro dessa pandemia, uma coisa que a gente tem que ressaltar bastante, sabe? Bater na tecla de estar tomando vacina, sabe? De estar... porque, cara, pelo menos assim, eu não conheço ninguém que desde que você nasceu você toma vacina até hoje você tá aí, graças a Deus a gente tá aí por isso. A questão o que eu falo, né? O que eu falo para as pessoas? Tem muita gente que optou por não tomar. Uhum. Quando se fala em livre arbítrio, realmente isso aí eu tenho que concordar com as pessoas que não quiseram tomar. Eu tomei, por exemplo, mas tem muita gente que não quis tomar. Foi pelo lado da imunidade. Realmente a questão da imunidade é importante, o alimento também, porque se o Covid, tanto o Covid como qualquer outro tipo de virose vir, você estando com a sua imunidade fortalecida, né, você vai enfrentar melhor. Ponto. Só que a questão da vacina, as pessoas falam, a vacina foi feita correndo e tal, realmente teve muitas pessoas que ficaram 24 horas, cientistas, médicos, enfim, profissionais, para fazer o melhor. Porque realmente, se você pegar o tempo de vacina, as vacinas vão colocar de 5 anos para cima ou mais, bem mais. Tem vacina que demorou 10 anos para... Só que a questão da Covid foi uma questão de emergência. Eu creio que ainda vai se adaptar melhor. Vai ter uma... A gente teve vários nomes de vacina. Eu creio que daqui a uns tempos, daqui a alguns anos, vai existir um nome de uma vacina. Vai ser essa aqui é a mais eficaz. Mas enfim, irmão, agora já passou, né? As pessoas, ao mesmo tempo que teve dificuldade para vivenciar aquele momento pior, hoje eu vejo as pessoas com dificuldade de... rompeu muitas coisas. Por exemplo, igreja, eu tive dificuldade de voltar para a igreja. Não tem vergonha de falar, não. Tem gente que tive dificuldade de voltar para a igreja. Parece que não é questão de comodismo, mas eu estava até falando com uma amiga minha, ela até usou esse nome, que teve a questão do comodismo, de você ficar em casa, de você trabalhar em casa. Mas não é comodismo, veio trazer uma nova era na minha concepção. O Covid, ele trouxe, por exemplo, tem muitas empresas que não voltou com funcionários para dentro de um escritório. Forneceu o computador, forneceu a internet e a pessoa continua trabalhando em casa, porque trouxe um novo tempo. Porque se eu alugar um escritório para colocar 10 funcionários, eu vou gastar X. Mas se eu tiver condição de manter os funcionários em casa trabalhando através de uma rede, que dá, hoje em dia tem muito isso, você consegue ver distante, você consegue ver quem está, igual, por exemplo, eu faço faculdade sempre presencial, ele sabe o tempo que eu estou estudando. Se eu estou estudando 2 horas por semana, estou estudando 10 horas por semana, ele sabe. Então, assim, o padrão, ele tem condição de saber quanto tempo que o funcionário está ali, entendeu? Então, assim, trouxe uma nova realidade profissional também. Então, trouxe um novo tempo
que é ruim para alguns, bom para outros, e cada um vai ter que se adaptar à sua maneira. Assim, eu mesmo, né, quanto à minha questão profissional como psicólogo, eu comecei a atender online, né, pelo fato nesse período de tempo, assim, a gente não poder estar, assim, diretamente com a pessoa dentro de uma sala ali e tal, eu optei por estar atendendo de forma online, né, foi uma coisa, assim, que, igual você falou, de comodismo, vou falar assim, não vou colocar desse termo assim, como se fosse preguiçoso, não nesse termo, mas no sentido de que foi cômodo realmente, foi o que melhor se encaixou nesse No momento, momento, sim. né? Para alguns, né, foi assim, deu um choque na cabeça. Até reuniões, eu vejo assim, hoje em dia, até hoje eu participo de reunião online. E tem coisa que às vezes a gente vai decidir uma coisa simples. Poxa, vamos fazer uma reunião online. E aí você consegue hoje fazer uma reunião online. Né? Às vezes, poxa, para todo mundo estar em certo lugar, vamos supor, 19 horas, não dá. Aí fala, pô gente, vamos fazer uma reunião, é tarde pra gente estar nesse local, é ruim, então vamos fazer 21 horas online? Hoje tem essa opção, você vai lá e faz 21 horas, que 21 horas você fazer em casa é tranquilo. Então, assim, trouxe novas realidades. Eu vejo, irmão, que dentro disso, muito se perguntava como que as pessoas iam sair. Se ia sair para pior, se ia sair para melhor. Eu acho que cada um reagiu de um jeito. Tem pessoas que saíram melhores, tem pessoas que saíram piores e tem pessoas que saíram diferentes. Esses tempos eu até fiz uma pesquisa e foi. E assim, perguntando como que as pessoas saíram, porque saíram do Covid, se saíram melhores, piores. Aí a maioria foi, por incrível que pareça, a maioria foi indiferente. Tipo assim, o Covid não trouxe mudança para a vida delas. Né? Então, assim, fica aí, né? A gente sabe que... Eu penso assim que tivemos que nos adaptar a novas formas de viver. Nós tivemos que, aliás, mais uma vez tivemos que nos adaptar sempre, a novas, né? mais uma vez, porque se você analisar o Ed de 10 anos atrás não é o Ed que é de agora. Sim. Né? E a mesma coisa, o Alan de 10 anos atrás não é o Alan de agora, e o Alan de 10 anos para frente não vai ser as experiências da vida, né? Então ciclo. nós somos seres adaptáveis e assim, e vamos nos adaptar a situações que aparecem, né? Você falou essa questão, eu acho bem interessante, porque uma das maiores frustrações das pessoas é elas quererem mudar o mundo. Porque o mundo, ele já muda, dependendo da minha vontade, tá acontecendo um monte de coisa agora. Nesse momento que a gente tá batendo papo aqui, a gente não tem controle. Não tem controle Mas de nada disso. Aí o que acontece? Tudo, às vezes eu vejo assim, muitas pessoas se frustrarem por querer mudar o mundo. Vou dar um exemplo, você falou sobre ecologia. Pô, eu queria todos os morros de Barra Mansa reflorestados. Todos os morros de Barra Mansa, topo de morro, fazer trabalho de recuperação, recarga hídrica. Só que eu não posso. Eu sei que eu não tenho condição de fazer isso. Se eu ficar pensando nisso, eu vou ficar frustrado. Poxa, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu planto uma árvore. Toda vez. A gente nunca vai ser aquilo que a gente quer 100% e nunca vai conseguir fazer aquilo que a gente quer 100%. Mas aquilo que a gente consegue já é coisa pra caramba, irmão. Com certeza. Se eu plantar 10 árvores, eu queria plantar 1 milhão de árvores. Mas se eu plantar 10 árvores, eu já estou contribuindo. Entendeu? Poxa, então, o que eu penso que as pessoas... a maior frustração, por exemplo, a gente estava falando de administração pública.
eu sei que uma pessoa, tem gente que fala que só tem corrupto na política, não tem. Não tem. Corrupto tem em todo lugar. Na padaria, no mercado, na construção civil, na política, nas igrejas, tem em todo lugar. Todo lugar tem gente boa e gente ruim. Só que o mal ele é gritante. Então, se o cara faz o bem, ninguém fala. Mas se o cara sair uma reportagem, você pode ver nas publicações hoje das redes sociais. Se você publica lá uma doação de cesta, uma palestra para os jovens ou uma coisa assim, ninguém vai dar importância. Agora, um caso de espancamento de uma mulher, um cara que roubou, uma corrupção, rapaz, vários likes, vários compartilhamentos, é coisa de louco, mas enfim. Várias visualizações, né? Então existem pessoas boas. Só que, por que eu estou falando isso? Se o cara entra, o Alan entra na política achando que vai mudar todo o sistema, ele vai se frustrar, irmão. Mas o Alan pode fazer a parte dele. Só do Alan não ser corrupto, ele é um grande revolucionário, irmão. Com certeza. Só de você não ser corrupto na política, você é um grande revolucionário. Só de alguém não ter coragem de chegar pra você e falar, pô, não vou chegar no Alan, não. Pô, não oferece propina pro Alan, não, vai dar ruim. Você já tá sendo um grande revolucionário. Por quê? Você parece que não, você não afetou todo o sistema. Mas a cadeia do sistema, quando chegou aqui no Alan... Não andou. Pô, não andou. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que fazer isso aqui. Ela não vai parar. Mas o Alan já impediu dela seguir tranquilamente. Então, o que acontece? As pessoas falam, toda vez que estoura um caso de corrupção, é porque existiu alguém que não aceitou a corrupção naquele meio. Você está entendendo? Toda vez que estoura um caso de corrupção no Brasil, dentro do sistema, é alguém que não aceitou. Alguém denunciou aquela situação. Alguém denunciou um funcionário que viu que aquela licitação não estava sendo legal. Um vereador que denunciou um desvio da merenda. Um cidadão que, desviou um desvio na educação. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter alguém que não vai se corromper. Por quê? O combate entre o bem e o mal sempre teve e sempre vai ter, irmão. Eu falo com as pessoas muito isso. Eu falo assim, gente, falar que só tem coisa ruim no mundo é mentira, cara. Falar que só tem coisa ruim no mundo é mentira. Então, assim, falar que não existe também é mentira, porque essa luta entre o bem e o mal é perene. Se você pegar do começo da história da humanidade, que tem coisas que vão se perdendo, mas do que a gente tem um relato até hoje, você vê que entre o bem e o mal sempre existiu um combate. Entendeu? Então, assim, cara, eu acredito muito quando eu coloco assim que eu acredito na força do bem, eu acredito mesmo, eu acredito na força transformadora, mas não que eu vá mudar o mundo, que eu vou contribuir e vou fazer parte da mudança dentro do percurso desses anos que eu estou aqui. Hoje eu tenho muito essa maturidade, né? Eu tenho muito essa maturidade, que esse tempo que eu estou aqui eu vou contribuir como? Fazendo um podcast, educando meu filho, plantando uma árvore, fazendo uma ação social. Vou mudar muita coisa, vou mudar o mundo com minhas atitudes, não. Mas eu faço parte da mudança. É necessário a gente estar fazendo parte da mudança, né? O mundo ele muda por si só. Ele está girando agora. A gente está dentro dessa mudança. A gente está dentro dessa mudança. O jeito é a gente escolher a melhor forma de participar. De participar dela, né? A gente sempre fala muito. Eu acho que assim, vamos falar daqui do país que a gente vive, né? A gente sempre fala assim, igual você falou, o político ele é corrupto e tal, e a gente sempre fala assim, o político, a gente sempre coloca lá na frente, a gente sempre aponta o dedo lá na frente, mas nós somos seres políticos. Todos. Nós somos seres políticos, falta um discernimento nas pessoas, assim, de entender que o que é a política? A política é aquilo que você está fazendo ali, um lixo que você pega no chão e coloca, né,
na lixeira é um ato de política, porque você está evitando que quando tiver uma enchente vai ser menos um lixo para atrapalhar aquilo ali, e aquilo ali vai afetar em toda a coletividade, né? Vai ser menos um problema para afetar em toda a coletividade. Então, no momento que você está fazendo algo bacana, que está afetando em toda a coletividade, é um ato político. Sim. Né? A diferença da gente para um vereador, para um presidente, para um deputado, é que eu não recebo por isso, né? Sim, sim. Entendeu? Eles estão ali exclusivos para... Eles estão ali exclusivos por uma... Nós votamos neles, eles são representantes da gente, né? Nós votamos neles para eles fazerem essas políticas acontecerem. Mas o fato deles estarem fazendo essas políticas acontecerem não impede da gente de estar plantando uma árvore, né? Fazendo uma ação social. Exatamente. Né? De estar promovendo conhecimento, de estar promovendo, sabe, coisas que vão agregar na vida das pessoas, né? Eu penso que nós estamos nesse mundo para agregar, para criar pontes entre as pessoas, né? Não para criar muros, né? A gente está aqui para agregar um com o outro. A gente pega até religião. Eu participo de uma ação social, né? De uma ONG. Vou mandar um abraço pessoal. A ONG Acolhendo Sonhos. E aí, por exemplo, eu fui acolhido por uma igreja que não é uma igreja que eu participo. E aí, cara, foi muito bacana porque eu fiz isso que você falou. Poxa, eu não quero saber se o cara é upandista, se o cara é evangélico, se é católico, se o cara é ateu. Todos nós somos da mesma matéria. Todos nós somos irmãos. Enquanto as pessoas não tiverem essa noção, né? Na verdade, enquanto as pessoas tiverem, não. A gente precisa que mais e mais e mais pessoas tenham essa noção que nós somos irmãos. Eu acho, eu acho que divide muito, irmão. A gente faz parte de uma grande família, né? Tipo assim, as pessoas falam assim, o negro, o homossexual, o hétero, o índio, o branco, você vê que está sempre fragmentando. Quando tem político que eles pegam, vou defender a bandeira X dos negros. A outra fala assim, eu vou defender a bandeira dos gays, do LGBT. Aí o outro fala assim, eu vou defender as igrejas. Eu acho que a hora que as pessoas começarem a defender o ser humano na sua totalidade, com toda a dignidade que cada um merece, independente da sua religião, da sua crença, da sua opção sexual, né, da sua classe social, irmão. Porque hoje é muito dividido. E eu vejo, quando a gente fala de política, que os políticos mal intencionados, eles pegam bandeiras, não porque ele está preocupado com aquela determinada classe, para fazer massa de manobra. Porque se eu começo a levantar um discurso sobre os negros, estou defendendo os negros, vamos gente, nós que somos da cor e tal, o que vai acontecer? Eu bato tanto naquela tecla que as pessoas negras vão acabar votando em mim. Mas não é porque eu estou preocupado com os negros, é porque eu preciso de voto. Entendeu? E eu vejo, Alan, o que acontece? A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Nossa Constituição é maravilhosa. O Código Penal fica para um outro momento que é da gente discutir. O Código Penal é falho pra caramba. O nosso Código Penal, é ridículo o nosso Código Penal, cara. Dando um exemplo aqui, o Código Penal vai dizer assim, toda pessoa que matar será presa, a não ser que. Aquele a não ser que, filho, tem uma lista imensa, só um exemplo. Então, assim, nosso Código Penal é ridículo. Mas, a nossa Constituição é muito boa. Todos são iguais perante a lei. Todos. Quando eu digo todos, o que eu estou falando? Estou falando do homossexual, do ateu, do religioso, do hétero, do branco, do negro. O que tem que fazer? Tinha que ter uma lei seguinte, de discriminação geral. O cara foi discriminado pelo ser negro, ele vai processa, aquela pessoa que discriminou vai ter lá 30 anos de cadeia. Discriminou homossexual, 30 anos de cadeia. Discriminou índio, 30 anos de cadeia. Discriminou pobre, 30 anos de cadeia.
do que eu pegar uma lei, eu faço uma lei para um, faço uma lei para o outro, faço uma lei para o outro. Discriminou a pessoa por ser deficiente, 30 anos de cadeia. Não são todos iguais? Então o deficiente é igual o negro, que é igual o homo, que é igual o hétero, que é igual o branco. Porque se você não pode me chamar de negão, também não pode chamar de branquel. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Se eu falar assim, você é um brancazeiro. Pô, você teria o direito de me discriminar, de me processar. Mas se você falar, Ed, você é um negro e tal, aí eu vou lá e aí a lei defende, porque até o próprio judiciário, né, o negócio começa a entrar na mente das pessoas, até o próprio judiciário pega, não, ele cometeu racismo. Mas, pô, o racismo tem que valer pro branco também, irmão. Pro asiático, pro japonês. Então, assim, o que eu vejo? A humanidade, você falou, uma grande família. Enquanto a gente não parar de dividir, né, enquanto a gente não tiver mais e mais pessoas que busquem a unidade, que é difícil pra caramba, eu sei que é difícil pra caramba, mas é o único caminho. O caminho da harmonia. Ninguém fala de harmonia. Você não vê se falando de harmonia social. Você vê poucos políticos falando de harmonia social. Vamos falar de música. O que a gente encontra na música? Campo harmônico. Você não consegue tocar uma música sem ter um campo harmônico. Né? Poxa, você não... se eu estiver cantando em lá e eu sei em dó, pô, qualquer um vai escutar, vai ser uma coisa horrível. Pô, negócio sem nexo. Então, assim, o que a gente precisa, irmão? A gente precisa ter essa noção que nós precisamos da harmonia. Como uma música precisa do campo harmônico, nós também temos que levar harmonia para a sociedade. Cada um de nós temos que procurar levar harmonia para a sociedade, entendeu? Você entrou nessas questões assim de raciais, questões do homossexual, do negro, do branco, assim, e entrou nessa questão de harmonia, né? Que é o ideal que a gente tem e a gente deve buscar esse ideal. Mas só existe esse ideal se existir o respeito entre as pessoas, né? Exatamente. Eu vou citar um exemplo assim, de uma amiga minha que ela é negra, Sim. né? Ela é negra e o currículo é pós-graduada, o currículo dela é gigantesco e uma escola em Volta Redonda, a diretora viu o currículo dela, não, vem aqui e tal para você, vamos fazer uma entrevista aqui. Beleza, a hora que ela chegou lá, a diretora viu que ela era negra, ela perdeu o emprego. Então, assim... Estrutural, né? O racismo estrutural, que a pessoa é racista, igual eu estava falando no inconsciente, né? De massa de manobra, não parece, mas as pessoas já é um racismo estrutural. A gente vive um racismo estrutural. E assim, é muito velado, né, cara? Que nem todo mundo vai... a gente tem que começar uma coisa assim, vamos citar um exemplo assim. Uma coisa se a pessoa... vamos entrar nessa dualidade que a gente está vivendo aí de um é conservador, o outro é progressista, enfim. Uma coisa é se você for conservador e tal, que eu penso, isso é uma concepção minha, que nós como seres humanos, tanto a gente tem partes da gente que é conservador, até porque nós fomos criados numa cultura judaico-cristã, então você tem certos valores que você defende e é positivo para a sociedade você conservar aqueles valores, como você também pensa em questões progressistas, de isso aqui precisa evoluir, isso aqui precisa crescer, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, nessa questão que aconteceu com ela, nós temos que entender o ser humano com respeito, né? Uma coisa é você ser... eu sou igual o pessoal, eu sou conservador, que não sei o que. Beleza, você pode ser conservador,
católico, Na verdade, você pode ser o que você for. pode ser o que for. Porém, você tem o dever de respeitar aquela outra pessoa Que pensa diferente que pensa de você. diferente de você, que é diferente de você. Resumindo, você está falando de harmonia social. O que é harmonia social? Pô, nós dois, poxa, com certeza, se nós pegarmos vários pontos, nós vamos discordar de muita coisa. Mas o que é harmonia social? Eu tenho a coragem de conversar com você e falar assim, Alan, eu discordo de você, mas eu penso diferente. E isso não gerar uma inimizade e eu ver você, poxa, como adversário. Não. Entendeu? O que tem acontecido hoje é que as pessoas, elas radicalizaram e aí você, levou. A pessoa tem todo o direito, né? Igual você falou, por exemplo, de ser cristã, né? De defender aquilo que ela acredita, Com certeza. de guardar culturas. Eu acho, poxa, por exemplo, eu particularmente eu amo a história, eu amo a história do cristianismo, a história da humanidade. Eu acho que um povo sem história é um povo sem futuro, um povo que não Sem guarda. dúvida. Você falou tudo agora, cara. Aí você, o que acontece? Aí você falou do progressismo. As pessoas, poxa, caminham junto, cara, e as pessoas não percebem. O progressismo precisa do conservador, o conservador precisa do progressista, porque o cara tem que guardar, por exemplo, o conservador, ele gosta de guardar as culturas, e aí, poxa, ao mesmo tempo o progressista quer buscar economia, e você pega, por exemplo, as igrejas históricas, os patrimônios culturais, que o conservador defende, mas o progressista defende também. Aí você vê a questão, são muitas questões que... São pontos de vista diferentes falando da mesma coisa. No mesmo caminho. Então o que acontece? Cada um tem um olhar. E aí as pessoas... O que está acontecendo hoje? É a mesma coisa. Por exemplo, o cara quer enfiar, por exemplo... a sua ideologia goela abaixo no outro. O cara não tem ele não tem respeito. O cara não tem. Aí eu penso assim, mas eu discordo de você, mas te respeito. O cara quer impor, não. Pô, se pra mim, poxa, é do jeito que eu tô falando e pronto. Você tá. E aí começa aquele negócio, não. E aí quando eu vê. Não, embate não, irmão. É baixaria que tá rolando. Rede social, por exemplo, você vai falar de administração pública, aí se você falar dos governos anteriores, vamos supor, se você discordar de alguma coisa, aí a pessoa já te chama de gado, que acha que você tá falando por causa da atual gestão. Se você faz uma crítica, por exemplo, fala assim, eu acho que a gestão atual, ela na saúde, ela precisa fazer isso, a pessoa já te chama de comunista. Então, assim, são questões. Por que se você entrar na minha rede social, não é que eu estou evitando discussões, mas eu levo sempre a discussão para a administração pública. Porque eu quero discutir a administração pública, como que a saúde está, como que a saúde estava, como que o meio ambiente está, como que estava. Essas discussões, como que a questão da segurança pública, o que nós temos que discutir é isso, como está a educação dos nossos filhos, das nossas crianças. É essa discussão que tem que existir. Com certeza. Entendeu? Não é ficar igual jogo de futebol, Vasco e Flamengo. Entendeu? Tá meio assim, irmão. Poxa, eu olho assim e falo, caramba, aí eu não tenho esse busca de harmonia social. A gente precisa de harmonia social e você citou muito bem, a harmonia social, ela só existe a partir do momento que eu defendo o meu ponto de vista. Eu não vou abrir mão do meu ponto de vista. Não vou abrir mão do meu ponto de vista. O meu posicionamento eu não vou abrir mão. Mas eu respeito o seu. Sem dúvida nenhuma. O respeito respeito o seu. Por isso que as pessoas falam assim, vamos fechar o Congresso. As pessoas não têm noção do que falam. Por que o Congresso aí vai entrar no campo de corrupção? O Brasil sempre teve corrupção. Mas o Congresso é importante ele existir porque ali é o seguinte, ali há um equilíbrio. Porque ali há vários representantes que entraram com o voto da população. É uma instituição democrática. Democrática, que várias pessoas entrou,
entrou porque pensa de um jeito, o outro entrou porque pensa do outro, um entrou porque igrejas, pessoas cristãs votaram, o outro entrou porque... Só que chega ali, todos têm que discutir o bem comum. Eu vou defender ponto de vista da igreja, o outro vai defender o LGBT, o outro vai defender... Tipo assim, não é correto defender só aquela bandeira, mas entrou-se porque aquelas pessoas acreditaram. Só que quando chegar ali, quando chegar um ponto, por exemplo, nós vamos discutir sobre saúde. Você é ateu, eu sou cristão, dá um exemplo. Pô, nós vamos esquecer nossas diferenças de ateu e cristão e vamos falar sobre saúde, pô. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos esquecer nossas diferenças e vamos falar. Agora, quando, pô, alguma coisa que bate no meu ideal e bate no seu, nós vamos pra tribuna. Isso falando política. E quando vem pra sociedade, é a mesma coisa, pô. Se, pô, passa uma pessoa que pensa, uma pessoa de outra religião na rua e chega a mim e me aborda, eu vou falar, poxa, eu já tenho minha religião, mas eu respeito a sua. E assim, eu respeito você, mas eu já tenho a minha. E a outra pessoa tem que ter a noção do respeito de não querer me convencer a sair da minha, cara. Porque tem muito isso, o cara quer convencer você a sair da sua religião. Irmão, o que acontece? Eu acho que tudo é questão de proposta, não imposta. Você pode propor. E quando eu falar para você assim, poxa, não, se um dia eu vou fazer visita na sua igreja, no seu né, onde que você frequenta, beleza. Uma proposta, você pode me convidar. Se alguém me convidar para ir na igreja ou em outro lugar, poxa, eu vou tratar com o maior respeito e carinho. Mas a pessoa também tem que respeitar quando eu digo não. Sem dúvida. E isso eu tô falando de religião, mas em tudo, irmão, em tudo. A religião, ela faz parte de um campo ideológico da gente, é um ideal que a gente tem, né? Lá, vamos dizer, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Eu sou judeu, eu sou budista. Eu sou budista. Ela faz parte de um campo ideológico e que cabe a todos nós, como a gente estava falando de unidade, né? A gente estava falando de união aqui, cabe a gente, poxa, eu não concordo com determinado ponto de vista do que acontece na igreja tal. Poxa, mas aquelas pessoas que estão lá são pessoas bacanas pra caramba, que podem me acrescentar pra caramba. Da mesma forma que eu não concordo com aquilo ali, mas aquela pessoa, ela sempre vai ter algo a acrescentar pra gente como ser humano. Sempre vai ter algo para acrescentar como ser humano. Você, por exemplo, vamos supor, o cara, dar um exemplo bobo aqui. Eu sou católico, tenho amigo evangélico, budista, kardecista, umbandista. Então, assim, cada um sempre me tratou com respeito. Tive exceções na vida, mas vamos dizer assim, cara, eu não sou obrigado no templo budista. Não sou obrigado. O cara também não é obrigado na igreja que eu frequento. Só que, poxa, pra que eu vou criticar o budismo? As regras do budismo é pro budista, pô. Aí o cara pertence a outra igreja e vai criticar a igreja católica. Pô, a doutrina da igreja católica é pro católico, poxa. Do evangélico pro evangélico, do judeu é pro judeu. Pô, tipo assim, hoje em dia o cara quer participar da dele, quer criticar do outro. Mas tipo assim, o outro não tá indo dentro da dele, pô. O cara não tá indo dentro dele. Agora o que acontece? A gente fala de harmonia social. Quando alguma, seja religiosa ou não, vai pra sociedade e faz um mal, aí sim a gente vai criticar aquele ato. Entendeu? Não instituição, por exemplo. Eu com católico eu vou pra rua botar fogo. E lógico, aí às vezes pode surgir uma situação, apesar de ser individual. Tá vendo? Aquele rapaz é membro da igreja. Tá botando fogo, tá em pneu, tá fazendo isso. Mas aí é uma questão que tá prejudicando a sociedade, entendeu? Mas enquanto o cara tá dentro do templo dele, exercendo a fé dele, o seu direito constitucional do culto, né?
irmão, deixa a pessoa, por mais que você discorde 100% dela. Então, irmão, a gente vai sempre esbarrar que é necessário harmonia social. É necessário. Resumindo. Resumindo, é necessário, é super necessária essa harmonia social, né? Você está trazendo essa questão de política, de religião, né? E na verdade, nós seres humanos, nós temos um ímpeto, né? De querer que todo mundo pense como a gente. Sim. Né? Seja você no campo político que você defende, seja você numa religião que você faz parte. Não é de porque eu quero que você seja isso aqui, porque eu não sei o que. Não, porque eu quero que você acredita nisso. Não, porque eu quero que você defende essa bandeira aqui, que não sei o que. Então, assim, e hoje em dia, se a gente entra muito nessa questão assim, você tem que fazer isso, você tem que defender essa bandeira, ou você tem que fazer parte dessa ou dessa religião. Aí no momento que você fala assim, por uma questão sua, poxa, irmão, não tô afim, não me faz bem, te rotulam. Não é legal isso, já te rotulam disso ou daquilo, e assim, poxa, é simplesmente falar assim, poxa, o Ed é uma pessoa diferente, ele tem os valores dele, ele tem as crenças dele, ele tem as coisas que ele acredita, e beleza, eu respeito ele, e vamos que vamos. E eu respeito ele na integridade dele como ser humano, a partir do momento que ele também me respeita na minha integridade como ser humano. Aí a gente entra no que a gente está trazendo aqui, que é a harmonia social. Né? É muito bacana, cara. Pô, maneiraço bater papo contigo. Essa questão assim, eu gosto muito dessa questão do podcast, né? Não tem nada anotado aqui, né? Poxa, a gente até conversa antes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, daquilo, mas é bem livre mesmo. E assim, poxa, essa questão da harmonia social, eu não tinha nem pensado em falar contigo, mas acabou que no decorrer da conversa, né? A gente vê que é uma certeza que se fala muito pouco, você percebe que se fala muito pouco de harmonia social. Se tem muita disputa em todo momento, o ser humano ele é criado para disputar, para ganhar do outro. Né? Eu tentei repensar algumas ações, né, minhas pessoais, né, minha participação política, por causa dessa questão, porque a política ela tá pro bem, mas sempre assim vai ter que a questão da disputa, né? Por mais que eu nunca gostei muito da questão da disputa, questão de briga, de ter que ser melhor que o outro, nunca gostei. Eu sempre busquei essa questão da harmonia, eu nunca... De estar agregando, né? Eu acho que a política, eu sempre vejo, se colocar como uma opção. A pessoa que se candidata a um cargo eletivo, ela se colocar como uma opção. Mas, enfim, você vê a disputa no mercado de trabalho. Às vezes tem uma vaga, aparece 100 pessoas, e você tem que ser melhor que 99. Se você pensar bem, 99 pessoas vão ficar tristes, irmão. Eu tenho esses pensamentos assim, tem gente que fala assim, a gente é meio doido, mas assim, 99 pessoas vai ficar triste com a minha conquista, entendeu? A gente foi criada, infelizmente, para disputar, né, cara? Eu amo a questão de cooperativa, de associações, dessas coisas assim, eu acho muito bacana. Lógico que tem a questão do mérito, irmão. Uhum. Não estou dizendo que, lógico, como a empresa vai abrir vai abrir uma vaga de emprego. Lógico que tem a questão que, mas aí tem que falar, nós temos 10 vagas, traga o seu currículo e nós vamos analisar os currículos e vamos chamar os 10 melhores analisados para estar preenchendo a vaga e estar conosco. Mas a maneira que é colocada muitas das vezes, vamos supor, nós somos amigos, e aí, nós
dependendo do nosso pensamento, que no nosso caso, nós não vamos ter coragem de estudar junto. Porque, poxa, eu tenho que estudar melhor com a Alan, pô. Entendeu? Para conquistar aquela vaga. Mas assim, se a gente pensar bem, é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. Falar, pô, não é porque o outro tá buscando aquela mesma vaga que ele é seu inimigo. Não. Entendeu? Que ele é um adversário. Isso tem no futebol, pô. A gente vê as pessoas matar, o amigo matar o outro, brigar, xingar, parar de falar por causa de jogo de futebol. É por quê? Porque essa questão da disputa tá muito enraizado. Aí o cara fala assim, poxa, alguns anos atrás, um compadre matou o outro. O cara era flamenguista, o vascaíno ganhou, ele foi lá brincar, o cara foi dar um tiro no outro. Coisa de louco, irmão. Se você pensar assim, mas é porque a questão da disputa enraizada, entra na mente das pessoas, as pessoas veem o outro, pô, como adversário. Como inimigo. Como inimigo, e aquilo, às vezes, os caras, as pessoas são amigos, e aí acaba que o outro, por causa de um ato simples, de um jogo de futebol, aquela amizade ali, ela deixa de existir, mesmo que for por um momento de ímpeto ali, de insanidade. O cara vai e faz uma besteira, se não for matar, xinga, fala, a partir de hoje você não vem na minha casa, pô, vem aqui torcer contra o meu time e tal. Então, assim, essa questão da disputa tem que ser quebrada. Eu consigo ver um jogo com você torcendo contra o meu time, sem... Porque também isso não, ser sincero, não vai mudar minha vida, um jogo de futebol. Eu vejo ali por entretenimento, não é por causa daquele negócio, né? Mas assim, por entretenimento, eu vejo futebol, mas enfim, irmão. Um exemplo de harmonia social, que é o que a gente está falando tanto, é no final do jogo, quando os caras estão trocando a camisa. Pô, bacana. Quer coisa mais legal que isso? Pô, sei lá, tá um Fla-Flu lá. Levou uma goleada, né? O cara levou uma goleada, tá pegando autógrafo com o cara que goleou. Ou então tá um Brasil e Argentina no final do jogo, vai lá, troca a camisa com um com o outro. Isso mostra, né, o poder que a gente tem como ser humano de estar agregando um ao outro, de estar somando um com o outro, de ter harmonia um com o outro, né, de estar nos agregando como pessoas democráticas, né? É verdade, irmão. Pô, Alan, gratidão, irmãozão. Pô, que a gente tenha outros momentos aí, esse bate-papo. Vai ser o primeiro de muitos. Obrigadão, tá, irmão? Com certeza, prazer gigante estar aqui participando desse momento tão especial. Valeu, meu camarada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.